Olá, turma, tudo bem? Eu sou Elibaldo Beiratã, professor e diretor de ensino teológico do Conselho Federal Evangélico do Brasil. Seja muito bem-vindo. Eu quero convidar você para participar de um compêndio teológico, ou seja, vamos investigar, vamos sistematizar, vamos abordar diversos pontos de vistas através de determinado tema. E falar em tema, o tema de hoje será cristalização da filosofia grega. Afinal de contas, foi através do filósofo grego Platão que o termo teologia surgiu. Daí a teologia cresceu e tomou formas diferentes. Surgiu então o misticismo, o asceticismo, a teologia moral, a teologia positiva e a escolástica. Mas o que vem a ser toda essa miscelânea, toda essa mistura teológica? Todos esses pontos de vista, essas lunetas, essa forma de olhar o comportamento cristão. Bem, vamos começar pela teologia ascética. O que vem a ser? Importante dizer que todas as vezes que um tema passa a tomar o centro da Bíblia, ou seja, a, a conduta deste membro, dessa sociedade, né, eclesiástica passa a investir num objetivo que não é Cristo, ou seja, a comportamento desse ministério não é cristocêntrico, eles não têm Deus como centro de regra de fé, e sim o que prevalece é a doutrina. Então nós precisamos parar, analisar e olhar. O que prega o asceticismo? O movimento ascético é aquele que investe na santidade. Então o que importa é ser santo como Deus é santo. Santidade é bom, porque ela é o piso da vida cristã, ela não é o teto. Mas toda vez que ela passa de ser piso para ser teto, isso pode mexer, inclusive, no orgulho humano. Eu sou santo e você é pecador. Eu me visto como anjo e você se veste de forma sensual. Bom, daí surgem vários movimentos de musicais que pregam presença de anjo, semelhança de anjo, tem o varão aqui, tudo isso como a gente vê, dentro, sem nenhuma crítica, mas apenas com ótica científica. Isso vem a ser o movimento ascético, ou seja, todas as vezes que a santidade passa de piso para teto de uma vida cristã. Santidade traz a reboque uma vida de oração, uma vida social com outros irmãos, né? Então, a humildade deve acompanhar de perto essa santidade da igreja. Quando não há isso, o orgulho entra. Então, nós precisamos estudar esse movimento ascético dentro dos ministérios. O que vem a ser a teologia moral? Enquanto que o asceticismo prega que o homem deve buscar a semelhança de Deus, né? É uma coisa vertical, a teologia moral ela tem essa luneta horizontal. O que prevalece não é o que está pregado dentro da Bíblia Sagrada. A Bíblia é mais um livro semântico, poético, histórico, né? É muito mais tudo isso do que um movimento de regra de fé. O que prevalece dentro desse ministério, que tem essa luneta moral, essa teologia da doutrina, é o que prega o estatuto da igreja, é o que pensa o líder fundador do ministério. Em resumo, se você parecer com o nosso líder, se você pregar como nosso líder, se você se comportar como o nosso líder, se você obedecer às regras do ministério, você é bem-vindo ao nosso meio. Caso contrário, fique aí no banco e seja mais um. Em suma, a teologia moral prega o comportamento social da igreja. Como que você deve se comportar em relação ao seu semelhante. Diferente da teologia cética, que prega o relacionamento entre você, entre aquele cristão e o ser mito ou Deus. E eu já expliquei para vocês sobre essa questão mitológica de Deus, sobre essa busca do que não pode ser estudado, aquilo que é insondável. Então, daí forma-se um mito.
Teologia mística, o que é que vem a ser isso? É importante estudar uma teologia mística porque através dessa ótica dos mistérios nós vamos compreender batalha espiritual, religiões e seitas. Mas daí surge uma classificação desse misticismo dentro da teologia que é a teosofia, que nós não podemos comparar com teologia, muito embora os nomes se parecem, se assemelham muito um com o outro. Enquanto que a teologia é estudo de Deus, a teosofia é o estudo de Deus através, não da ótica bíblica, como a teologia. É impossível examinar Deus sem o parâmetro bíblico, enquanto que na teosofia é possível estudar o mundo espiritual através das experiências humanas, através da mediunidade, através das cartas, das pedras, da natureza, ou através também do incorporamento de espíritos. Dessa forma, esses espíritos vão conseguir se comunicar com seres humanos e dar dimensão a esse mundo espiritual que é uma incógnita para nós. Daí você observa qual que é a visão dessa teologia mística. Ela analisa esse mundo espiritual através das experiências humanas, ok? Teologia positiva. Bom, esse movimento hoje é muito comum em algumas igrejas, né? Desse novo movimento da atração. Se você quer muito uma coisa e acredita que vai conquistá-la, você não precisa seguir todos aqueles passos que a Bíblia diz, né? Se obedeceres ao Senhor teu Deus, todas essas bênçãos te seguirão. Não precisa de sacrifício, porque Cristo já pagou o preço e ele nos deu acesso a todas essas bênçãos que são como nuvens que estão acima de nossa cabeça, que podem ser atraídas através de um pensamento repetitivo, de atração. Você pode conquistar algo se você pensar muito nesse algo. Então, daí surge esse campo positivo da teologia da prosperidade, que está embasada dentro dessa teologia positiva. E o que vem a ser, então, a escolástica? Bem, depois de Platão, surge Aristóteles, que foi seu discípulo. E Aristóteles vem deixando de lado toda essa construção de pensamento teológico de Platão, teosófico de Platão, e parte para esse campo do raciocínio. Isso vem ganhar força com São Tomás de Aquino, filósofo do período já da Igreja Católica. Então nós passamos aí de 300, média de 300, 350 anos antes, para bem centenas de anos depois de Cristo. Então, aí então a teologia e a teosofia passam a compartilhar e andar juntas, porém sistematizadas. Tudo provém da especulação, do raciocínio. Nós não podemos deixar de lado o embasamento humano, aquilo que pensa a nossa consciência. A ciência também tem um campo, uma forte influência dentro do que diz esse mundo espiritual, né? Através do que temos de escrito nesses livros que são espirituais e que norteiam a vida do cristão. A sistematização, ela vem para daí surge a teologia sistemática, a teologia da investigação, da especulação, do vamos ouvir, calma, vamos investigar, vamos pensar um pouco, vamos analisar sobre outros aspectos, mas o que diz, sem deixar de lado, é lógico, o viés espiritual, sem deixar de lado as revelações do Espírito Santo, sem deixar de lado toda essa impressão que temos desse mundo que está coberto aos nossos olhos. Porém, sempre com a muleta científica em mãos, examinando contrapontos, ouvindo outros pontos de vista, comparando textos com escritos que foram realizados em outros livros ou contextualizando. Jesus chorou, por exemplo. Por que Jesus chorou? Qual que foi a circunstância? Tal autor escreveu sobre
as mulheres usarem um véu na igreja. Mas isso deve ser uma regra de fé da igreja cristã? Ou isso se referia a um costume do local? Isso é uma coisa mais geográfica e histórica daquela sociedade onde Paulo estava pregando. Vamos sistematizar, vamos ter essa compreensão vasta, calma, né? E sucinta de determinadas abordagens bíblicas. O Teologando de hoje fica por aqui. Esse compêndio teológico foi muito bom de hoje. Aguardem que nós retornaremos com mais Teologando para você. Um abraço, fica com Deus. Se inscreve no nosso canal e vem fazer parte da família O Vale de Hermon. Um abraço.